Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar sobre o assunto da semana aí para quem acompanha geopolítica, se interessa mais por esses assuntos, né? É, e, e não se, para quem acompanha e não se informa pela mídia mainstream, não se informa pela televisão, pelo jornal, pelos rádios, né? É, porque esses meios aí, na verdade, eles sempre foram financiados, né? Inclusive é essa a investigação que está rolando aí, vindo lá dos Estados Unidos, eles sempre foram financiados para favorecer um lado da narrativa em detrimento da outra. Então, se a informação é contrária àquilo que favorece a narrativa que os meios de mídia mainstream defendem, simplesmente esse assunto morre, ele não é divulgado, né? Você só vai encontrar essas informações em mídias independentes, na internet, em redes sociais, essas coisas. Se depender de mídia mainstream, você não deve estar sabendo do escândalo da USAID, né, que é uma agência que é financiada por dinheiros de impostos dos americanos, que essa agência ela financiava várias ONGs em outros países. Acontece que descobriram, né, a partir de uma investigação lá nos Estados Unidos, que o dinheiro dessa agência estava sendo desviado para influenciar nas eleições de outros países, inclusive possivelmente, segundo as investigações, esse dinheiro chegou aqui no Brasil e financiou projetos de poder, né, para influenciar nas eleições brasileiras, né? E aquele negócio, quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei, putz, é sério? Mas quem poderia imaginar, hein? É incrível que as pessoas elas só conseguem acreditar depois que o óbvio é esfregado na cara dela. E tem gente que mesmo que quando o óbvio é esfregado na cara dela, ela não consegue acreditar, ela se nega a acreditar, porque aí é a pessoa que ama a mentira, não tem jeito. Essa pessoa ela faz questão de não buscar a verdade e viver numa mentira e de viver pautada simplesmente na ideologia e não naquilo que é real e palpável, né? Mas qualquer pessoa que tenha dois neurônios, que não precisa nem ser muito inteligente, tenha dois neurônios que não tenha tido o cérebro derretido pela ideologia woke ou a ideologia progressista, ela percebeu que nas eleições do ano passado, nas últimas eleições, nós tivemos casos bem estranhos, assim, de dois pesos, de um peso, duas medidas, né? Em relação à justiça eleitoral, essas coisas, né? Porque na maioria dos casos, eu acredito que talvez na totalidade dos casos, apenas um lado, na minha opinião, né? Pelo menos pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, só um lado era punido, enquanto o outro lado poderia falar tudo aquilo que quisesse. Se os dois lados pudessem falar aquilo que quisesse, beleza, normal, faz parte, eleição é isso mesmo. Na verdade, a eleição nunca vai resolver nada, mas a gente precisa assumir que tivemos um desbalanceamento nos direitos e deveres, né, nas eleições. Um lado podia xingar o outro lado de fa.si.ista e do outro, podia chamar o outro de ra.cista, poderia chamar o outro de na.zi.sta e não acontecia nada. Agora, do outro lado, simplesmente se ele pegasse e colocasse no programa eleitoral uma manchete informando que o seu adversário tinha sido condenado em 3 instâncias e que ia pegar cadeia, não sei o que lá, por corrupção e essas coisas, isso aí a justiça eleitoral não deixava, falava que isso aí era desinformação, que não conduzia com a realidade, mas bicho, isso é realidade, né? A não ser que, não sei, que a gente viva num mundo paralelo e que isso aconteceu no multiverso. E a gente caiu aqui agora, mas a real é essa. Então, um lado era proibido de falar a verdade, enquanto o outro lado tinha completamente acesso e poder de falar aquilo que quisesse, que bem entendesse, sem ter que se comprometer nem explicar nada. Um lado ficou proibido de fazer propaganda nos rádios, né? Perdeu, aliás, os dois lados eles têm uma quantidade de tempo que eles falariam no rádio no segundo turno, os dois lados tinham que falar a mesma coisa. Descobriram que um lado falou 90% do tempo e o outro lado falou só 10% do tempo na rádio. Então deixou de pegar muitas pessoas, né, na propaganda. É,
Isso também pode ter influenciado nos resultados das eleições. Casos e mais casos de você não pode postar foto disso, não pode postar foto daquilo, enquanto o outro lado podia fazer o que quisesse. Outro lado fazendo campanha política para outro possível candidato à prefeitura, sendo que isso é proibido e fez e não aconteceu nada. E sem contar o bando de jornalistas e influencers, né? Inclusive um que adora imitar foca, que gosta de pintar o cabelo, que de repente ele começou a deixar o cabelo escuro e começou a se levar a sério e começou a falar sobre política, né? E de repente era convidado a dar palestras na ONU, convidado a dar palestras no TSE sobre liberdade de expressão. Não vou falar quem é esse cara, porque talvez ele nem exista, não vou nem. Talvez seja fictício esse cara, tá? Mas na minha imaginação aqui, ele é um menino que gostava de imitar foca, que agia igual não sei nem se uma criança com problemas mentais, mas no caso ele é um adulto, né? Pelo menos tem aparência de adulto, a mentalidade bem infantil, né? Bom, mas inclusive vários influencers faziam propaganda, Twitter, rede social, inventando mentira, disseminando mentira, falando um monte de coisa, e as redes sociais não puniam ninguém. Agora, do outro lado, qualquer pessoa que falasse qualquer coisa que, que, que mostrasse que o lado adversário, à direita, que esse influencer estava alinhado à direita, automaticamente ele perdia, sofria punição, às vezes perdia a rede social, aconteceu com muito até com um comentarista esportivo, né? Que só porque o cara declarou não de esquerda e se declarou contrário à agenda esquerdista, automaticamente o cara já perdeu umas 30 redes sociais. Tem jornalista que foi embora do Brasil, um monte de gente tem ido embora porque sabe que o negócio começou a pegar. Agora, como o outro governante lá, né, nos Estados Unidos entrou, cada machada, cada enxadada que eles dão ali, que eles vão cavucando a USAID, eles vão achando coisas e mais coisas. Eu acredito que isso não vai dar em nada, uma investigação que não vai dar em nada, porque é outro país, não tem como quebrar sigilo nem nada. Mas o fato é que houve, segundo a investigação, é que houve sim financiamento de dinheiro dos impostos americanos para influenciar nas eleições de outros países. Isso não só, né, nesse país, na Colômbia, no Peru, em outros lugares também, houve influência e em qualquer país sério isso seria investigado de forma veemente e os responsáveis punidos de forma veemente. Tanto os doadores, os financiadores, quanto aqueles que receberam dinheiro e influenciaram nas eleições, né? Se nós vivêssemos numa democracia, mas eu não acredito nisso, acredito que todo o sistema já está desenhado, uma hora vai entrar um cara da direita, outra hora vai entrar um cara da esquerda, e na verdade a gente não tem poder de escolha nenhum, né? Os candidatos já são pré-determinados, você pode escolher entre os dois. Entre 220 milhões de cidadãos brasileiros, você tem que escolher entre dois. Aí você acha que você tem poder de escolha, não tem, né? Mas quem acredita em democracia, saiba que muito provavelmente a palavra democracia não se aplique muito, né, a esse país fictício que eu estou falando aqui. Falou? Fica com Deus, se cuida. Qualquer novidade que tiver sobre investigação. Inclusive esse influencer aí que foi muito ativo nas eleições, ele e os amiguinhos dele. Esses dias ele gravou um vídeo falando que não queria mais falar de política, que ele estava muito triste falando sobre isso, que a carreira dele tomou um caminho que ele não queria, agora ele vai voltar a gravar os vídeos dele que ele gravava de entretenimento. Pois é, por incrível que pareça, quando tinha financiamento ele gostava de falar de política, agora que não vai ter mais financiamento ele disse que não gosta mais, né? Talvez uma coisa tenha a ver com a outra, mas acho que não, acho que é só coincidência mesmo. Tá bom? Mas é isso, fiquem com Deus e até a próxima.